Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, faço parte do time de suporte aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como a gente consegue criar cálculos de tendência dentro do Target. Basicamente, os cálculos de tendência são uma maneira da gente tentar prever o futuro com base nos dados que a gente tem do passado. Então, para começar, eu vou tentar mostrar um pouco sobre os cálculos de tendência baseado no nosso mês atual. Então, como é que eu vou fazer isso? Qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é eu criar uma tabela cruzada com o valor da minha venda atual e com a quantidade de dias que eu passei no mês, eu vou conseguir calcular com quanto, né, no caso, projetar, com quanto eu vou terminar de faturamento no final do mês, certo? Então, para a gente começar, vou pegar aqui uma tabela cruzada, clicar aqui em cima da tabela cruzada e vou selecionar as medidas que eu quero projetar. Então, vamos supor que eu esteja fazendo uma análise de tendência de faturamento. Eu vou abrir aqui a pastinha de faturamento, e aí eu vou escolher o valor que eu quiser. Eu vou pegar aqui o valor líquido para exemplificar. Vou pegar aqui também uma medida que eu possa quantificar os dias para a gente fazer o cálculo. Por quê? Porque o cálculo de tendência ele vai ser baseado na quantidade de dias. Então, explicando aqui de forma rápida, a gente vai pegar o valor de faturamento, vai dividir pelas quantidades de dias que passaram no mês e depois vai pegar essa média que a gente criou e multiplicar pela quantidade total de dias no mês. E aí a gente vai ter uma projeção de como a gente vai finalizar. Então eu vou abrir aqui a minha pastinha de data e vou pegar a quantidade de dias úteis, né? A quantidade de dias que a gente teve para vender. Então eu tenho aqui faturamento, valor líquido e data, quantidade de dias úteis. Vou clicar em definir a minha tabela e ele vai me trazer os dados. E aqui a gente tem um ponto interessante. Essa tabela ela não me diz muita coisa, né? Eu só puxei os dois dados. Por quê? Agora a gente tem que criar a comparação entre o mês até a data e o mês atual, no total, né? Então eu vou vir aqui em dimensões de usuário, com a minha tabela selecionada, e vou clicar aqui em adicionar uma nova dimensão de usuário. Por quê? Porque eu quero fazer uma comparação entre os períodos, né, que eu estou comparando para criar um cálculo de tendência. Então eu vou clicar aqui em nova dimensão de usuário. Ele vai abrir para mim essa tela, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, cálculo tendência, mas aí o título fica de sua preferência. E agora eu vou adicionar os membros para poder fazer a comparação. Então eu vou vir aqui adicionar. Vou clicar aqui na pastinha de data, pegar a Drill Data e vou usar os meus períodos dinâmicos para que essa análise, né, consiga crescer de acordo com o passar do tempo. Então eu vou usar aqui períodos dinâmicos. Para essa primeira comparação, vou fazer uma comparação mensal, tá? Vamos supor que a gente esteja no começo do mês. Então eu vou pegar aqui, na origem da minha data dinâmica, eu vou definir aqui, por exemplo, dia 5 de junho. A gente está no comecinho do mês, primeira semana do mês, até dia 6, né, para fechar uma semana. E aí eu quero calcular, com base no que eu vendi até o dia 6, eu quero calcular com quanto eu posso chegar no final do mês. Então, para esse primeiro membro, eu vou selecionar o mês até a data. E aí eu vou ter o mês até a data de acordo com a data que eu selecionei, né? Então eu vou vir aqui e adicionar mais uma. E aí para essa aqui eu vou pegar o mês atual. Só definir de novo o período que a gente tinha definido aqui. Vou colocar para manter ao longo da sessão, para a gente não precisar ficar trocando. E vou selecionar o mês atual aqui para ele pegar o mês cheio. Então eu vou dar um OK. Ele automaticamente vai criar a minha tabela de cálculo tendência. Terminando a nossa dimensão de usuário, vocês vão reparar que o nosso cálculo de tendência vai ficar aqui na esquerda, né, na coluna de linhas. E aí ele vai mostrar em duas linhas, o mês até a data e o neste mês. Por questão de visualização, eu prefiro colocar o cálculo de tendência na coluna, porque ele consegue me mostrar melhor as datas. Então eu vou vir aqui em definir, né, na chavinha, vou arrastar a nossa dimensão de usuário que a gente criou e ele automaticamente jogou para a linha. Vou arrastar para a área de coluna, vou clicar aqui no raio para definir e aí ele vai me trazer os dados separadinhos, né, de mês até a data e neste mês que é o mês inteiro. Vale ressaltar que no caso de vocês, se vocês estiverem usando, por exemplo, mês atual, neste mês de vocês, o faturamento valor líquido vai parecer igual ao mês até a data. Por quê?
Porque aqui nesse caso eu estou usando uma base demo, então ele já está com o valor cheio do mês inteiro, né? Então aqui ele puxa o valor cheio do mês inteiro. Mas para esse cálculo que a gente faz, não importa, porque eu vou usar só o do mês até a data, tá? Só para exemplificar a ideia de tendência. Então, explicando o que a gente tem aqui nessa tabela, a gente tem dividido o faturamento valor líquido de mês até a data, que a gente está considerando aqui na linha de critérios o dia 6/6 de 2025. Então a gente está supondo que a gente está no dia 6/6 de 2025 e a gente tem faturamento valor líquido até a data de R$ 1.362.107 aqui. E a quantidade de dias úteis passados, 5 dias úteis, porque se passou uma semana do mês. E aqui neste mês, o que importa para a gente é a quantidade de dias úteis, né? Então a gente vê que no mês fechado a gente tem 21 dias úteis. Perfeito? Agora com isso, a gente vai conseguir fazer o nosso cálculo de tendência. Então eu vou vir aqui em cálculos, né? Vou abrir aqui a linha de cálculos avançados. E qual que é a ideia do cálculo de tendência? É basicamente a gente pegar o valor que a gente fez até a data, dividir pela quantidade de dias úteis até a data, né? Até a data que a gente está de hoje, e multiplicar pela quantidade total de dias úteis no mês, que aí a gente vai ter o projetado. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no espaço vazio, vou vir em inserir coluna, vou mudar o nome do novo cálculo aqui já para projetado, e aqui eu vou apagar esse zero para a gente começar o cálculo. Então, a primeira coisa que eu quero que ele faça é que ele pegue o valor total do faturamento líquido e divide, né? Eu peguei a referência só clicando em cima do valor, tá? E divide pela quantidade de dias úteis do mês até a data. Então eu vou vir aqui, data, quantidade de dias úteis embaixo de mês até a data, e vou clicar no 5. E aí ele vai me trazer a referência. Perfeito? Agora eu quero que ele multiplique esse valor todo pela quantidade de dias úteis totais neste mês. Para eu fazer com que ele faça esse cálculo só depois dele fazer esse primeiro, eu vou colocar um parênteses aqui só para garantir. Então, eu vou colocar um parênteses nessa primeira conta. E na segunda aqui, eu vou colocar um sinal de asterisco para ele multiplicar. E vou clicar no quantidade de dias úteis aqui para ele pegar a referência. Perfeito? E aqui a gente já percebe que quando ele pegou do mês até a data, ele puxou D-2, né? Porque dimensão -2, né? A segunda dimensão, da direita para a esquerda. E quando ele puxou neste mês, ele colocou D-1, porque é a primeira dimensão da direita para a esquerda, mais perto aqui do nosso cálculo, tá? Então esse D-1 ele sempre vai pegar referente ao cálculo que a gente está fazendo. Curiosidade importante. E no caso do M1, é por causa da medida que ele está pegando, né? Então quando ele pega M1, ele está falando da primeira medida, que é faturamento valor líquido. E quando ele pega M2, ele está falando da segunda medida, que é a quantidade de dias úteis. Então, feito o nosso cálculo, vou dar um OK aqui, e a gente já consegue ver o projetado. Então, o valor projetado, considerando que a gente está, por exemplo, no dia 6, baseado no que a gente vendeu, é que a gente termine o mês aqui projetado com 5 milhões, né? 720.851 reais. Perfeito? Bom, pessoal, agora que a gente já tem o nosso cálculo do valor projetado, eu quero esconder o resto da minha análise. Então eu vou vir aqui na aba da esquerda, vou clicar em propriedades, vou clicar em visibilidade e vou esconder tanto o faturamento valor líquido quanto o data quantidade de dias úteis e vai ficar só o meu cálculo de projetado. E aí a partir daqui fica a criatividade de comparação, né? Do que a gente quer comparar. Então, por exemplo, se eu tenho o valor projetado do meu mês, eu posso querer ver esse valor, só esse valor, para eu saber em que pé eu tô. Ou eu posso comparar ele, por exemplo, com uma meta minha. Posso comparar ele, por exemplo, com o mesmo mês do ano passado. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Vou clicar aqui em definir e aí a gente tem aqui o nosso cálculo de tendência, certo? Vou clicar com o botão direito em cima dele
e vou clicar em editar dimensão de usuário. Então aqui a gente tem os dois mesmos que a gente já definiu, mas eu vou colocar aqui mais uma comparação. Eu vou colocar este mês atual, no ano anterior. Por quê? Eu vou pegar esse projetado meu e vou fazer uma comparação dele com o mesmo mês do ano anterior, para ver quanto que eu evoluí de um mês para o outro, né? De um ano para o outro. Então, eu vou clicar aqui este mês do ano anterior, vou dar um OK e vou definir de novo a minha tabela. Obviamente, os valores não apareceram, né? E vocês podem ver, inclusive, que o valor do meu projetado mudou. Por quê? Porque quando eu adicionei mais uma dimensão de usuário, o cálculo, consequentemente, ficou desregulado. Então já é uma coisa nova aqui para a gente aprender também, que é como a gente vai reajustar o nosso cálculo de projetado e adicionar mais um cálculo aqui de comparação com o mesmo mês do ano anterior, certo? Então eu vou vir aqui em cálculos avançados, mesmo caminho, né, em cálculos e depois em cálculos avançados. E aí aqui, pessoal, a gente vai recriar os nossos cálculos aqui para poder fazer a comparação, tá? Então, nesse primeiro do projetado, eu vou editar ele, editar a coluna, né? Clicar com o botão direito em cima dele e vou vir em editar coluna. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse cálculo meu todo, tá? Eu posso só trocar as origens aqui também, porque o que aconteceu para explicar para vocês? Quando eu adicionei mais uma coluna na minha dimensão de usuário, então aqui eu tenho 3 colunas, né? A minha de mês até a data, que ele está puxando, lembrando que a gente está fazendo o teste, considerando que a gente está no dia 5, então ele está puxando ali o meu mês até a data, quantidade de dias úteis do meu mês até a data. Aqui nessa segunda coluna, ele está puxando o mês total, então ele puxa a quantidade de dias úteis do meu mês total, e o valor, né, como eu estou numa base demo, ele já tem o valor fechado, então ele está puxando aqui o valor do mês total também, mas para esse cálculo a gente está ignorando. E agora que eu adicionei mais uma coluna, ele adicionou o nesse mês do ano anterior, justamente porque eu queria fazer a comparação, certo? Então como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou apagar o nosso cálculo aqui, né? E vou ajustar aqui o cálculo para as novas referências, né? Então eu vou vir aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para o cálculo de tendência é saber a média por dia. Então eu vou clicar aqui em mês até a data, novamente, e vou dividir pela quantidade de dias úteis do mês até a data. Então eu vou vir aqui em data, quantidade de dias úteis do mês até a data, e vou clicar em cima dele. Vou colocar um parênteses nele de novo, para ele priorizar esse cálculo, e vou multiplicar no final pela quantidade de dias úteis deste mês inteiro. Então, vou clicar aqui no 21 e vou dar um OK. Vocês vão reparar que o projetado ele ficou exatamente igual ao que estava antes, né? Depois que eu ajustei o cálculo. Agora, vamos para o que interessa aqui, depois que eu adicionei esse novo campo, que é a comparação com o mês anterior, né? Com o mesmo mês no ano anterior. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, inserir uma nova coluna. Por quê? Porque eu quero isolar os valores para depois conseguir fazer o cálculo. Então eu vou colocar aqui faturamento MA, que é mês ano anterior, tá? Então eu vou apagar aqui o 0 e vou clicar em cima do faturamento valor líquido do mês cheio, né? Porque eu defini lá na dimensão de usuário que era o mês cheio do ano anterior. E aí eu vou clicar aqui só para ele replicar o valor. E aqui eu tenho o meu projetado e o meu faturamento do mês do ano anterior. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um cálculo para eu ter essa comparação. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no vazio, vou inserir uma nova coluna e vou colocar aqui comparação. Aí aqui, para comparar, eu vou primeiro começar com o meu projetado, né? E vou subtrair o meu faturamento do mês anterior. Tudo clicando em cima das linhas, tá? Então eu vou clicar aqui em cima do faturamento do mês anterior e vou dar um OK. E aí ele, consequentemente, vai me dar um valor negativo. Por quê? Porque eu consigo ver aqui no meu cálculo que a minha projeção
do que eu vou atingir até o final do mês não vai bater o que eu faturei no total do mês do ano anterior. Perfeito? E aqui é legal, por quê? Porque a gente consegue ir comparando, né, utilizar esse cálculo de tendência que a gente ensinou para fazer comparações diferentes, baseado no que for melhor para vocês, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa comparação, eu consigo transformar essa comparação, por exemplo, em um KPI. Por exemplo, rapidinho aqui, eu vou vir aqui em propriedades, né? Vou colocar um agente de cor, por exemplo. Então eu vou vir aqui em padrão, vou pegar aqui a comparação mesmo como referência e vou colocar aqui, por exemplo, comparação ano anterior. Vou colocar aqui, se o valor for menor que zero, ou seja, se o valor for negativo, vou vir aqui em cor e quero que ele fique vermelho, né? Não quero que ele fique verde, eu quero que ele fique vermelho, porque se o valor de comparação for negativo, significa que eu estou atrás do mesmo valor do ano anterior. Então eu vou dar um OK aqui, vou dar mais um OK, e aí aqui eu tenho um sinalzinho de vermelho, né? Porque a minha comparação está negativa. Então o que a gente criou aqui? A gente criou um cálculo que ele me mostra, baseado no meu desempenho até o mês, né? Até o dia atual, considerando que a gente está aqui voltando em critérios, a gente colocou a data dinâmica como dia 6/6. Ou seja, a gente está considerando aqui que a gente está no dia 6 do mês 6. Então, baseado no meu valor que eu fiz até hoje, eu tenho a projeção que no final do mês eu vou ficar com R$ 5.720.851. Sabendo desse valor, eu sei que eu não vou bater a mesma quantidade que eu fiz no mês do ano anterior. E aí a minha comparação fica negativa. E aí é legal esse cálculo de tendência justamente porque você pode aplicar em comparações de tempo, pode comparar também com meta, pode comparar com outros valores que você deseja. Isso é bem interessante, pessoal. Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí, espero que tenha ficado claro e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.